Nosso assunto agora é o Programa de Recuperação de Pastagens Degradadas do Governo Federal, o Ministério da Agricultura, que quer até 2030, é isso mesmo, né, João Pedro? Até 2030, a meta é essa, até 2030, reformar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. Nós vamos receber aqui no programa o Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Atenagro, e ele é membro titular do Comitê Gestor Interministerial desse programa, ou seja, é um pesquisador, um estudioso que faz parte de um grupo de estudos que elabora meios de se chegar a viabilizar esse programa de recuperação das pastagens. Maurício, muito obrigado mais uma vez, um prazer te receber aqui no programa. Estou aqui com o João Pedro. Aliás, eu vou pedir que o João Pedro comece a nossa entrevista para falar desse trabalho, né, de buscar a viabilidade para reformar esse tanto, né, 40 milhões de hectares de pastagem. João. Boa tarde, Maurício. Muito obrigado por estar conosco. Maurício, a grande dúvida que tem hoje no mercado é quando que esses recursos vão começar a ficar disponíveis. E como vai ser o modelo operacional do produtor ou produtora ter acesso a isso? Porque você tem uma demanda, você tem muita área em todo o Brasil em processo de degradação, de baixa produtividade. Você já fez vários trabalhos mostrando uma arroba, 2 arrobas por hectare, o que é inviável do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental. A grande dúvida é essa: quando, pela avaliação de vocês, esse programa vai ter recursos para começar a operar no Brasil? Boa noite, João Pedro. Boa noite, Zaidan. É um prazer estar aí com vocês. João Pedro, o trabalho todo ele está dividido em algumas frentes. Eu faço parte do grupo técnico de conhecimento e tecnologia, né? Tem um grupo que faz a parte financeira, que faz a parte da análise, que é quem está desenhando toda essa engenharia para que o recurso chegue na mão dos produtores, né? Então, evidentemente, isso vai passar por bancos. Nós estamos lá estabelecendo os critérios que vão ser avaliados, que vão ser usados, qual produtor, qual tipo de produção se enquadra, né? E tem também o outro pessoal que está buscando esses recursos lá fora. Então, é bem provável que esses recursos comecem a chegar na mão dos produtores no próximo Plano Safra. Isso eu estou falando aqui de opinião, precisa ver se a gente consegue acelerar ou realmente vai ficar para o próximo plano. Mas assim que tudo tiver desenhado, isso vai ser anunciado por um terceiro grupo, que é o grupo de comunicação, que está lá estudando como que isso vai ser levado para o mercado, para as empresas e assim por diante, certo? O cenário da degradação de pastagens no Brasil e o que se estima de volume necessário para começar, pelo menos para começar essa recuperação? Aí, Zaidan, nós vamos ter diferentes números. Então, hoje lá no grupo técnico, quem está conduzindo isso é a Patrícia Menezes, da Embrapa, de uma forma brilhante, né? Ela está concentrando, dividindo item a item para a gente chegar nesses diagnósticos, mas eu vou antecipar os números que a gente tem aí, é uma opinião da Atenagro, com base no Rally da Pecuária. Eu tenho insistido muito, Zaidan e João Pedro, que a gente tenha que classificar o processo de degradação, né? Nós temos que contextualizar. Hoje, quando fala em degradação de pastagens, cria-se uma confusão muito grande. O pessoal já pensa na área toda degradada, pensa naquela área erodida, pensa numa área acabada, e não é bem assim que funciona. Você tem um processo e você tem o pasto degradado. E o pasto degradado, ele pode seguir 2 caminhos diferentes. Um é a rápida substituição pela pastagem por uma planta invasora. Isso geralmente vai acontecer principalmente lá no bioma amazônico ou no cerrado com vegetação mais forte, né, mais presente, que a gente tem cerrado grosso, né? E tem aquele que é a pastagem perdendo massa e ficando
aquela área feia, que é a visão típica que a gente tem, né? Essa que está aparecendo aí na imagem, é uma área que vai ficando pelada, né? Então são dois processos distintos. E aí a hora que a gente classifica com base em 10 anos que a gente foi a campo via Rally da Pecuária, a gente chega à conclusão que a gente precisaria hoje mais ou menos de 140, 150 bilhões de reais para consertar os pastos que estão ou degradados ou em estágio muito avançado de degradação. Então isso precisa de um investimento mesmo. Só que a gente não pode, Zaidan, trabalhar a pastagem sem incentivar que o produtor dedique recursos a ela. Então, do mesmo jeito que tem que levar alimentos ou medicamentos para os animais, a gente precisa começar a tratar os pastos como lavoura. E aí a gente, para evitar o processo de degradação, para melhorar aqueles que estão mais ou menos, colocar em ponto como se tivesse sido reformado, e manter esses pastos, a gente vai gastar aí mais ou menos 300 bilhões. Só que esse é um dinheiro que ele já tem que estar no orçamento do produtor. Então eu preciso, na hora de colocar esse plano para ser executado, né, e de novo, essa é a minha opinião, a gente tem que classificar cada pasto de forma que ele esteja, de forma que a gente consiga estimar quanto de recurso precisa nele. Se a gente for avaliar tudo como se tivesse degradado, nós vamos chegar em números absurdos, difíceis de reunir, difíceis de executar a campo. Você tem, como você falou, tem vários níveis de degradação. Muitas vezes, quando você tem uma população razoável de plantas forrageiras e não tem uma infestação maciça de invasoras, muitas vezes o simples fato de você começar a adubar esses pastos já é uma melhora significativa e principalmente manejá-los melhor. Porque muitas vezes o pessoal deixa rapar o pasto. Isso é um desastre do ponto de vista do pasto em si e do ponto de vista de produção. Então, eu acho que hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós estamos acompanhando muitos trabalhos de recuperação usando o mínimo possível, não mexendo no solo, inclusive, só onde houver uma densidade de forrageira suficiente, é lógico. E também controlando invasoras, que a invasora vem pela própria degradação mesmo, que o gado come todo o pasto, ela tem espaço para crescer, o gado não vai comer a invasora, então acontece isso. Então, esse modelo que estão pregando, eu acho que é correto, você tem que partir de vários níveis de degradação. Exatamente, João. E planejar, né, que isso seja evitado, né? Até nós estamos lançando essa semana, estamos começando a divulgação aqui, o relatório especial de pastagem que a gente vai soltar no próximo mês. E aí a gente já começou a liberar alguns números nos grupos que a gente interage ali com produtores, nos clientes, né? O custo da degradação, João, o ano passado foi mais ou menos de 27 bilhões de reais. Esse é o custo todo do processo de degradação de pastagem. Metade disso foi o nível final, né? Passou aquele limite de estar em degradação para degradado. Então, significa que você perdeu o patrimônio se você não cuidar, e você bem disse. Dependendo do nível das invasoras, você começa a não conseguir licença para limpar. Você perde a área. Né? Em algumas regiões isso tem sido muito rigoroso, né? Na verdade o Brasil inteiro. Então eu tenho que frear esse processo. Para você ter ideia, né, do que significa os 27 bilhões, se a gente colocar toda a produção de 2023, nós estamos falando de R$40 por arroba produzida no Brasil. Então às vezes a gente está lá brigando por preço e estamos perdendo esse dinheiro justamente pelo que você falou. É falta de manejo, é falta de cuidado, o nível de insumos que vai ser demandado na fazenda depende da capacidade do produtor colher aquela forragem, e aí nós estamos falando de manejo, de cercas, né, de águas, de coxos e de lotação. Se você quer aumentar a quantidade de animais, produzir mais por área, você vai precisar imputar uma quantidade maior de nutrientes, né? Então a pecuária ela tem que ser conduzida dessa forma planejada, muito mais parecido com o que a agricultura faz. E o mercado está ficando rigoroso, né? Então a gente estimava há um tempo atrás que os níveis mais baixos de tecnologia ficariam excluídos,
e agora, né, nas estimativas atualizadas aí, com base nos números de 2023 e 2024, a gente já nota que esses produtores dos níveis mais baixos de tecnologia já não têm recursos que possam ser tirados da própria fazenda para ele dar os passos que ele precisa para melhorar o nível de produtividade. Então, ele vai precisar de dinheiro de fora. Isso é uma situação extremamente desconfortável para o pecuarista. Pedi para colocar na tela um gráfico que vocês distribuíram na semana passada, o Rally da Pecuária, que são os abates de bovinos sob algum tipo de inspeção, abate CIF. De janeiro a maio, nós tivemos desde 2004 foram 6 milhões, a gente multiplica esse dado que está nas colunas por 1.000, 6.816 cabeças abatidas em 2004, 20 anos atrás, de janeiro a maio. Esse número foi subindo, oscilando um pouquinho, chegou em 2014 a 10.795.000 cabeças de bovinos abatidos, e agora, este ano, o maior desses últimos 20 anos, com 11.945.000 cabeças, segundo o IBGE, e o Rally da Pecuária, da Atenagro, disponibilizou. Então eu queria que você comentasse, se for o caso, Maurício, e também fazer uma projeção, porque nós vamos recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. Se hoje nós temos a atual condição de pastagens, produzindo isso, levando ao abate esse volume tão grande, com os 40 milhões de hectares reformados, claro que não vai ser só para pecuária, agricultura também, soja, milho, algodão, feijão, arroz, mas a pecuária vai ter uma fatia importante de crescimento nessas pastagens que estarão recuperadas com esse dinheiro todo, né, que vocês estão projetando. Como é que fica em termos de mercado, Maurício, quando a pecuária ganhar ao nível de excelência que você tanto prega corretamente, né, de aumento da produtividade de carne por hectare? Como é que vai ficar a questão de mercado quando nós chegarmos lá? Zaidan, ótima colocação. Esse que é o desafio, né? Aliás, a gente participa muito de debate, de mesas, né? Às vezes a gente vê grupos um pouco mais extremistas aí das questões ambientais defendendo essa pecuária tecnológica e fazendo campanha contra o consumo de carne. Quer dizer, ele quer provocar o colapso, né, da produção. Esse é o grande desafio, Zaidan. Agora, vamos colocar só uma correção aí no que significa os 40 milhões de hectares, né? Nós estamos falando em dobrar, Zaidan, o que já vem acontecendo. Porque, como você bem colocou aí, não se trata só de recuperar ou reformar pastagens, mas também de converter, né? E isso já vem acontecendo. Então, o Brasil hoje, nos últimos 30 anos, nós aumentamos a produtividade em 170%, porque a hora que a gente faz o cálculo do que foi produzido e nos períodos, né, a diferença de produção e a área de pastagem reduziu 17%, nós já estamos implementando esse ritmo. E aí vem a parte bonita toda, né? Se a gente não fizer um trabalho de abrir mercado, e aí nós temos que tirar o chapéu para a iniciativa privada, que vocês mesmos estavam falando, aí você e o João Pedro, né? Nós temos mercados novos, então o caso dos Emirados Árabes, esse ano, de janeiro a maio, nós já exportamos para os Emirados Árabes 10% a mais do que exportou em 2023 o ano todo, né? Então tem mercados novos chegando, tem mercados que a gente vendia pouco, que nós estamos aumentando a venda. Se a gente não continuar esse processo, tanto para carne bovina, como frango, como suíno, carne os grãos em geral, né? Os produtos de energia, então etanol, tudo que a gente conseguir vender, a gente precisa tentar vender justamente para caber isso no projeto, senão eu vou colapsar o sistema, né? Então, o que esses 40 milhões de hectares significa é a gente dobrar a quantidade do que a gente já tem feito. Se não tiver para quem vender, nós estamos enrolados, nós estamos enrascados, porque
lembra que esse dinheiro, né, Zaidan, ele não vai ser distribuído para o produtor, ele vai ser emprestado para o produtor vai ter que pagar essa conta lá na frente. Então, os pequenos, os grandes, os médios, todos que pegarem, mesmo que tenha subsídio aí no juro, né, por uma questão ambiental, por uma questão de programa, esse dinheiro vai ter que ser devolvido. Então, eu preciso ter o estímulo de mercado. E aí a gente pode lembrar bem o gráfico que você mostrou aí, né? Tanto os dados do MAPA como do IBGE confirmam esse abate todo e essa produção de carne. Olha o que nós estamos falando esse ano. Nós aumentamos aí, né, as exportações, dependendo das NCMs que você pega, né, nós estamos falando de 40% ou 34%, o número que a gente usa aqui é 34%, janeiro a maio contra janeiro a maio do ano passado, e nós aumentamos a disponibilidade de carne para o consumidor em 20%. É o equivalente ao maior consumo de carne bovina já registrado, se isso se mantiver até o fim do ano. E tudo isso foi feito por quê? Porque nós fomos estimulados lá entre 2019 e 2021, com exportações crescentes, preços ótimos, o produtor investiu, aumentou o pacote tecnológico, e esse ano nós estamos colhendo tudo isso. E diferente de 2014, 2014 a gente estava liquidando parte do rebanho erado, né? A gente ainda estava naquele ajuste de estoque. Em 2024 a gente está produzindo. Tem sim uma liquidação de fêmea, típica de ciclo pecuário, mas ela não é suficiente para bater todo esse recorde que nós estamos batendo. Tanto é que as proporções de fêmea nos abates, elas estão parecidas com anos anteriores, não tem nenhuma escalada em relação a ciclo pecuário, né? Elas estão dentro da normalidade do ciclo. Quer dizer, nós temos um aumento de produtividade, nós estamos caminhando todo esse percurso aí que a gente sempre tem comentado aqui, né? Normalmente ele tem a área, mas ele não tem estrutura, não tem maquinário, não tem know-how, não tem expertise para entrar na agricultura, por exemplo. É possível ele pleitear a recuperação, ele tem 1.000 hectares, tem 200, 300 de degradado, ele recuperar isso aqui com o recurso desse programa e fazer parceria, arrendar, fazer parceria com o produtor agrícola, com alguém que tem equipamento, que tem numa área que ele está recuperada, que ele corrigiu a acidez, que ele botou fósforo, que ele botou potássio, melhorou, criou condições boas, essa figura vai ser permitida no processo? João, eu particularmente eu gosto muito desse modelo, né? Você usar essa parceria, colocar alguém na tua propriedade, né? Você pega o teu recurso, espreme o gado num canto que você optar lá e entrega as áreas agricultáveis para alguém que tem interesse. Eu gosto muito desse modelo, isso vai acontecer, já vem acontecendo, vai ser estimulado, você vai ter recurso para o agricultor avançar sobre essa área, só que aí entra uma outra questão desse processo todo. Quais são os tamanhos dessas áreas todas onde estão esses 40 milhões ou mais hectares que tem potencial para a gente fazer agricultura? Porque aí você entra numa questão operacional, João. Então imagina lá um agricultor que tem em determinada região ali os seus 500, 600 hectares de agricultura e ele quer aumentar a área dele. É viável incorporar 10 hectares espalhados, né? Ou 10 aqui, 20 ali, 30 ali, né? Então nós temos aí uma questão de organização desse agricultor para incorporar essas áreas. Eu acho hoje que esse é o maior desafio. E na verdade, João Pedro, qualquer assunto que a gente for falar de agronegócio, de agricultura, de decisões que precisam ser levadas a campo, seja ela para a agricultura, para floresta ou para pastagem, sempre o nosso maior desafio é a questão fundiária. Então, ou a gente regulariza, entende, distribui documentos certo, né, para as pessoas que estão nas áreas, ou nós vamos ter problema. O Mato Grosso do Sul mesmo inúmeros casos aí que a gente tem de produtores que estão empenhados em fazer algo melhor, né, de melhorar a atividade, só que eles não conseguiram ainda se legalizar, se documentar, mesmo sendo proprietários daquelas áreas. Então nós precisamos ter um esforço muito forte da sociedade toda, do governo, dos estados, do governo federal, para a gente regularizar tudo que a gente tem aí na agricultura, né? E inclusive entender
eu tenho viabilidade nessas regiões para ocupar essas áreas, como você falou, porque a gente precisa quantificar isso. Aonde eu não tenho essa viabilidade, essa não é uma solução, porque o agricultor não vai se interessar, né? Ou ele vai querer a área toda que o pecuarista não vai querer entregar, né? Então, está no plano, sim, tá? É uma das alternativas que vão ser executadas, né, no futuro, mas tem esse desafio aí que a gente precisa ficar com ele em mente. O brasileiro ele tem 4 desafios. Primeiro, a tecnologia não chega até ele. A assistência técnica é fundamental para o sucesso do processo. Segundo, ele não tem escala. A escala hoje está ficando dramática. Para arrumar um caminhão para levar 12 toneladas de calcário ou de qualquer, é difícil. Tem um bitrem que leva 48. E terceiro, ele tem que ter um espírito de organização entre eles, conseguir agregar os produtores em volta. E por último, os bancos não gostam de emprestar para quem precisa, gostam de emprestar para quem não precisa. Então esses 4 fatores, eu acho que você teria que ser extremamente avaliados por vocês para colocar recursos para assistência técnica, recursos para organizar o produtor, porque o problema meu, do Zaidan e o teu, se nós for vizinho, é o mesmo problema, regra geral. Só que eu não tenho trator, não tenho equipamento, criar patrulhas mecanizadas, criar modelos que sejam viáveis para trabalhar nessa recuperação. João, concordo plenamente. Agora, só lembrando aí, tudo que eu estou falando aqui são opiniões Maurício Atenagro, hein? Eu não estou falando em nome do comitê, que tudo isso está sendo discutido lá. E aí, João Pedro, essa questão do dinheiro chegar a quem precisa, isso, para mim, particularmente, é a maior preocupação. Eu sei da dificuldade do sistema financeiro, porque esse dinheiro, ele chega, né? Ele chega via instituição, né? Ministério, programa, vai para as instituições financeiras, as instituições vão distribuir, né, esses recursos a crédito, só que elas são cobradas para que esse recurso seja devolvido. Então, esse é um problema que não vai ser a partir de agora, isso já existe. O Plano ABC foi assim, diversos programas aí relacionados a pequenos agricultores são dessa forma. Isso que a gente precisa encontrar um modelo que o dinheiro chegue de forma segura, para que esse produtor que mais precisa desse recurso consiga usar. Senão vai acontecer que nem outros programas, vai chegar na mão de quem tem condições de pegar dinheiro a preço de mercado, né? Não precisa dos programas. Claro que é bom para ele, que é um juro mais baixo, mas nós estamos nos esforçando, já que estamos falando de sustentabilidade, nós temos que fazer um esforço enorme para que esse dinheiro resgate aquele produtor que está numa situação extremamente desconfortável. E aí, de fato, né, ele precisa de dinheiro para comprar ou aumentar o rebanho, para levar as tecnologias para as pastagens, para fazer infraestrutura, maquinário, tudo isso, né? E quanto menor a área dele, menor é a condição dele fazer uma parceria com algum agricultor que tem interesse naquelas áreas, a menos que seja vizinho. Então, tudo isso precisa ser pensado, né? E essa é uma grande vantagem da forma com que foi montado esse comitê, né? Jogar esses assuntos na mão dos técnicos para discutirem e para chegar em soluções aí que vão ser apresentadas ao longo do processo, né? 24, 25 está para sair. O comitê já tem um número estimado para apresentar, para solicitar que esses recursos sejam incluídos no Plano Safra? Ainda não, Zaidan. Essa é a parte da comunicação do comitê, e nossa área está focada no conhecimento e na aplicação de tecnologia, né? Então, ainda não temos isso estruturado, estão buscando esses recursos, estão todos os esforços. Então, foi anunciado, tem o plano, tem todo lá o edital, todos os detalhes, mas é agora que a gente puxa os recursos, né, que o pessoal está correndo atrás, para a gente conseguir depois ver como que ele chega na mão do produtor. Então, ainda não tem essas informações disponíveis.
Mais uma pergunta, nós temos mais 2 minutos aqui com o nosso Maurício. Rapidamente, então, Maurício. Maurício, a cereja do bolo seria o carbono, o crédito de carbono, porque uma área degradada ela é uma emissora líquida de gases de efeito estufa e uma área recuperada pode ser uma área sequestradora. Esse assunto está na pauta também, essa cereja do bolo, que seria o crédito de carbono? Está em discussão, sim, João Pedro, mas não é o que vai definir, né? São diversas outras possibilidades que podem ser incorporadas para entrar, né? Eu gosto muito desse raciocínio, né? Inclusive porque, João Pedro, se a gente focar a discussão no carbono, lembra como é que a gente aprendeu sobre carbono na faculdade, né? Perfil com raiz indo até lá embaixo. Isso é carbono, que dá para ver, né? E se eu tenho um perfil desse de solo, nós estamos falando em produtividades altas, que é o que faz com que o cerrado produza em segunda safra de milho mais do que o Sudeste produzia 30 anos atrás na época de verão. Isso tudo é acúmulo de carbono no solo, né? Então, ganhar produtividade é conduzir uma agropecuária de baixa emissão de carbono. Isso sim é o que a gente deveria insistir muito em relação ao tema, né? Buscar altas produtividades. Palma Nogueira, diretor da Atenagro. Maurício, sempre João Pedro e eu citamos você aqui no programa. Você nos disse, certa ocasião, não nos esquecemos, com relação à cobrança que as pessoas fazem, os países fazem do Brasil na questão da sustentabilidade, da produção de carne, soja, nos diversos biomas. Você disse, aquilo que as pessoas estão propondo nas COPs, nós, brasileiros, já fazemos há 30 anos. Aquilo que se prega para os próximos 30, nós já fazemos há 30 anos também. Obrigado, Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Atenagro e é titular do Comitê Gestor Interministerial do Programa Nacional de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuário e Produção Florestal Sustentável. Obrigado, Maurício. O Rally está indo bem? Tá. Inclusive, Zaidan, nós temos uma novidade ótima para o próximo, né? Nós atrasamos o cronograma porque a gente quer terminar o próximo Rally com um relatório extremamente diferenciado e inédito para ser apresentado na COP. Então, vai ser focado muito mais a campo do que foram os outros, né? A gente sempre divide os esforços entre entrevistas e análise das pastagens. Esse nós vamos focar em avaliar a condição das pastagens e levantar toda a questão do carbono nesses pastos, com uma informação diferenciada. O pessoal costuma dizer, pasto bem manejado sequestra carbono. E é verdade, é isso mesmo. Só que a gente quer explicar o que eu estou falando de bem manejado, o que foi colocado ali, o que foi extraído dali, como que a gente conduziu esse pasto e quanto que ele acumulou de carbono, né? Então, tudo isso vai ser linkado com a pesquisa, com universidades e centros de pesquisa.